Boa tarde, pessoal. Vamos lá? Queria falar para vocês hoje uma coisa bem interessante, um caso bem interessante. Porque o que eu vejo e o pessoal sente, né, é muita dificuldade no diagnóstico. Então, o que acontece? O diagnóstico em medicina chinesa, ele é obviamente fundamental, como qualquer prática. Você tem que saber o que você vai tratar e depois como, né? E o como vem, né, do diagnóstico. Porque você tem agulha, você tem moxa, você tem ventosa, você tem guaxá, você tem sangrias, você tem tuiná, você tem ervas. Então existe uma série de procedimentos óbvios para cada caso. Mas olha esse caso, né? Um rapaz novo, 20 e poucos anos, procurou com dor lombar. E aí, fazendo o diagnóstico, conversando, a gente vai chegando em todas as queixas que o paciente vai dando, você vai seguindo um caminho. O meu diagnóstico é feito numa folha de sulfite em branco. Conforme eu vou conversando, e dependendo da queixa, eu já vou perseguindo um suspeito ou mais de um suspeito. Por isso que tem que ser em branco, né? No meu caso, é o que eu prefiro. Pode ser que você prefira, em determinado momento, os tópicos para ir preenchendo. Mas, enfim, além da dor lombar, a gente foi chegando num sono que não estava reparador, acordar com dificuldade, corpo meio quebrado de manhã, uma pessoa um pouco mais sensível ao frio. Então você já vai tendo uma suspeita aí, né? Os pés geralmente frios, um pouco de dificuldade na libido, na ereção. O que mais? Estou lembrando aqui. Enfim, tudo levava a crer. A língua também, uma língua pálida, um pulso ora mais profundo, né? Ora mais lento, mas que tinha outras nuances também em determinados momentos. Bom, quando a síndrome é simples, o diagnóstico geralmente tende a ser muito mais fácil. O grande problema que nós enfrentamos, não é problema, mas é só o fato. O grande fato que nós enfrentamos é que quando as pessoas nos procuram para acupuntura, já passou um tempo, né? Geralmente já passou um tempo, a pessoa já fez diversos tratamentos. Com o tempo as pessoas vão te conhecendo, vão te procurando assim mais de cara, né? Mas enfim, já passou aquele tempinho, a síndrome vai aprofundando, a coisa vai transformando, vão entrando outros fatores. Geralmente, quando chega pra gente, é a síndrome complexa. E isso é que confunde muito a cabeça do pessoal que está iniciando, e às vezes até a nossa também. Tem alguns casos que a gente tem que parar bem para pensar e pesquisar bem. Mas enfim, apesar de todos esses sintomas que levavam a crer, né, evidenciavam uma deficiência de yang de yin, né? O paciente estava um pouco mais frio, dor no joelho, dor lombar, um pouquinho de dificuldade de ereção, né? Diminuindo a frequência dos relacionamentos. Para um rapaz jovem, não pode ser tão espaçado como estava, né? E outras coisas que eu nem me lembro mais agora, eu devia ter pegado a ficha dele, ia pegar e esqueci, mas estou falando aqui de cabeça. Enfim, apesar de tudo isso, esse pulso lento, profundo, a língua pálida, em determinados momentos, esse paciente também apresentava algumas deficiências de yin de yin também. Ou seja, a coisa foi aprofundando de uma maneira que o yang ficou deficiente, mas o yin também. Então, olha essa casa, olha onde está a nuance, né? Apesar desse paciente ter todos esses sinais, em alguns momentos ele relatava que tinha alguns picos de calor, sem dores de cabeça e sem elevação da pressão. Então você vê que não era uma coisa que era de um yang de fígado, não. Era só um leve calor que vinha, às vezes nas palmas das mãos, né? Então você vai percebendo que ele tinha a mão quente, mas os pés frios, né? Se você pegar uma deficiência de yin, de yin, a tendência é você ter um paciente que tem o que a gente chama de calor nos 5 palmos, né? Calor nas mãos,
calor nos pés, calor no tórax, mas a tendência de um pé frio e uma mão quente pode nos levar a isso também, porque em determinados momentos, e o paciente que medita tranquilo, então ele não tinha aquele Shen perturbado, estressado, não é uma pessoa que estava estressadona, não. Mas em alguns momentos da relação sexual, ele relatava que às vezes não tinha o desejo, não tinha a vontade e por muitas vezes não vinha ereção. Mas em outros momentos vinha uma ejaculação precoce. Então eu não vou entrar no detalhe sobre as questões sexuais masculinas a fundo, como ejaculação precoce, pode ser um calor afetando o Shen, né? Mas não era o caso, porque era um paciente calmo, ele não tinha o Shen alterado. Era realmente uma questão de yin de yin que de vez em quando aparecia, né? Então, o pulso, eu não peguei esses picos numa sessão, mas então você não consegue perceber aquela alteração tão rápida de pulso. E a língua mostra o estado crônico, né? Então, cronicamente, ele cursou com uma deficiência de yang de yin, né? Mas ele também tinha uma deficiência de yin de yin. Porque em alguns momentos as fezes ficavam ressecadas, né? O ressecamento de fezes pode ser um calor no intestino, né? Pode ser uma deficiência de sangue ou uma deficiência de yin. Então ele mesclava esses sintomas, hora de yin, hora de yang. Cronicamente percebia-se mais que começou ali pelo yang, mas também tinha yin de yin. E não tinha atingido ainda outros órgãos, né? Não tinha caminhado ainda. Bom, esse paciente com acupuntura, a gente usou muito moxa na agulha, não foi aquela moxa mais quente, porque ele também tinha deficiência de yin, então aquela moxa que aquece somente a agulha em VC4, combinou B23 com R3, né? Teve que dar uma tonificada no baço também, porque o baço também estava ressentindo, mas o coração, o fígado estava legal, né? Não tinha queixas nesse sentido, e foi por aí o tratamento, e com o fitoterápico, né? O Qingqi ou Gifu, né? Gifu de Huan, e esse paciente zerou, né? Em pouco tempo ele já referiu melhora da lombar, melhora nas pernas, porque também havia um cansaço nas pernas. Como eu comecei a falar, levantava já meio exausto, meio cansado, corpo meio quebrado. Toda aquela questão na qual o yang, porque a gente sabe que quando nós dormimos, o yang aprofunda, o Yi-Qi, né? O Yi-Qi é um yang, né? O Yi-Qi é energia de defesa de característica yang, ele vem do yang do rim. E à noite esse Yi-Qi ele aprofunda para tratar a profundidade, né? E deixa a superfície desprotegida, sensível ao frio. Por isso que às vezes vem as dores articulares, né? Comum, dor no quadril, levanta com a sacroiliaca doendo a lombar, né? Então, tem as questões mecânicas, obviamente, que tem que ser vista. Eu vejo com a osteopatia, eu sou osteopata, mas fisioterapeuta, mas a questão energética é o aprofundamento do yang. Quando você desperta, abre os olhos, o yang retorna à superfície. Então, ele por hora apresentava suor noturno e às vezes suor diurno. Então, você vê que ele tinha sintomas de deficiência de yang, mas sintomas de deficiência de yin também. Então, isso é uma síndrome complexa, um aprofundamento, um agravamento, uma deficiência de yin, e isso gera confusão. Se você abordasse o tratamento só de yin ou só de yang, né, você poderia agravar outro sintoma. Então, é aquele momento em que você tonifica o yang com moxa, né? Moxa em DC4, e você tonifica o rim nas costas com B23, R3, essas combinações. Então, você vai subindo as duas energias. E aí tem o fitoterápico, que é o Gifu, que ele aquece o yang e tonifica o yin. Esse é um pulo do gato, esse fitoterápico aí,
para quem tem deficiência de Yang, mas ele dá um suporte para o Yin também, porque o Yin do Yin ele tem que ter suporte quando você está tonificando o Yang, tá bom? Pode ser que eu tenha esquecido algum detalhe, a gente começa a pensar no que vai falar, não anoto nada, eu vou assim, ó, camisa amassada, o gato deitado aqui no chão mordendo meu pé, e assim que sai mesmo, na hora que eu estou inspirado. Então, porque eu não sou um Media Man, eu tenho, na verdade, um pouco de timidez. Mas vamos lá. Espero. E aí eu tenho que falar rápido, porque está contando o tempo aqui, ó. Depois ninguém vê o vídeo, acha longo demais. Então eu corri aqui, espremi. Acho que eu falei o que é legal, porque o intuito é instruir, é ajudar você aí, que tá aí. Tá bom? Um abração, beijo a todos.